ficou alguma coisa dentro de vocês da vez passada? Muita coisa, né? A gente sempre faz uma revisãozinha no início para a gente poder engrenar e continuar. Quer dizer, a gente poderia estender e ficar mais 10 horas falando, principalmente de física de partículas, que é tudo que aconteceu pós a década de 50, 60, com os aceleradores de partículas, com o modelo de quarks, enfim, muita coisa veio depois da relatividade. Mas a ideia desse curso era ficar só no E igual a MC2, e o filé mignon foi a aula passada, que a gente falou que a energia pesa, e a coisa mais extrema, né, o mais chocante é que ela não só pesa, como 99% do nosso peso é devido às energias. Ou seja, a massa, no sentido da mecânica clássica, ela deixou de existir. O peso mesmo é devido à energia. E foi isso que a gente fez a vez passada. Vou recapitular algumas coisinhas para a gente colocar mais alguns elementos que ficaram faltando. Que a gente começou com reações exotérmicas para mostrar que a massa não se conserva. Então você pega um sistema formado, ele tem uma massa menor do que a soma das massas dos constituintes desse sistema. Isso é uma consequência direta das reações exotérmicas e da aplicação do E igual a MC2. Por que da aplicação do E igual a MC2? Porque energia se conserva. E quando você faz uma equação de energia e transforma essa equação numa equação de massa, e só deu para fazer a equação de massa depois de 1905, né? Porque antes não existia essa relação. Essa relação entre massa e energia. Depois de 1905 passou a existir. Então você consegue transformar, entre aspas. Quando eu falo transformar entre aspas, é brincar com a equação matemática, né? Se você tem uma equação de energia, se você dividir pelo C quadrado, você vira uma equação de massa. E é isso mesmo. Foi isso que a gente fez aqui. Equação de massa, para chegar nessa equação de massa. E depois a gente transformou essa equação inequação. Na verdade é uma inequação, não é uma equação. Porque não é uma igualdade. É uma desigualdade. Tem um sinal de maior ou menor aqui, né? Então, se você multiplica pela aceleração da gravidade, você vai ter o peso daquele objeto. O peso. E a gente escreveu isso da vez passada, que o peso do sistema é menor do que o peso dos constituintes separados. Na hora que os constituintes se juntam, tem uma coisa diferente, que o peso fica diferente, o peso do conjunto. O peso do sistema fica diferente. E o que é essa coisa diferente? A gente viu, então, figuradamente, né? A gente faz um desenho de uma balança, a força peso atraindo para baixo o campo gravitacional, a Terra atraindo para baixo os pedaços e a Terra atraindo para baixo o sistema. No caso aqui o hidrogênio e o deutero. O deutero é um núcleo, né? E aqui os pedaços desse núcleo, que é o próton e o nêutron. E quando você coloca na balança, o deutero é mais leve e o hidrogênio é mais leve. E aí a gente entrou dentro do sistema para entender o porquê. Porque sempre quando eu faço essa pergunta, por que ele é mais leve, todo mundo fala por causa da reação exotérmica, e não é por causa disso. A reação exotérmica, ela só constata, ela não explica o porquê. Porque depois que o sistema está formado, você não precisa nem saber que ele foi formado por uma reação exotérmica, percebe? Tá lá. Você encontra um hidrogênio na natureza aqui, ó, o hidrogênio que está aqui, ó. Daí você pega um próton e um elétron, que são os constituintes do hidrogênio. Por que o hidrogênio é mais leve? Você não precisa saber que existiu a reação exotérmica. A reação exotérmica é passado. A conservação de energia, isso foi uma coisa bonita que a gente falou a vez passada. A conservação de energia, ela é no tempo. Ela acontece entre um antes e um depois. Então aquele sinal do igual da conservação de energia é conectado pelo tempo. O sinal de igual é uma divisão do tempo. Passado e futuro. E a energia é sempre a mesma.
Ou seja, energia eterna. E aqui a gente desligou o tempo e olhou para o sistema. Pessoal, tudo bem que o hidrogênio é eterno? É um átomo. Tem até uma frase bonita do Einstein, vocês já devem ter ouvido falar, que é mais fácil destruir um átomo do que um preconceito. Querendo dizer que o átomo já é impossível se destruir um átomo, porque o átomo é eterno. Tudo bem, você pode fazer processo, você pode quebrar um átomo, você pode. Mas se, por exemplo, se tiver um átomo aqui, o átomo é eterno. O átomo de hidrogênio que tem no meu corpo, ele está desde o início do planeta Terra. Ele só foi mudando de corpos, se mudando. E os átomos foram criados nas estrelas. Vocês sabem disso, né? Todos os átomos que existem foram criados nas estrelas. Aí quando a estrela acaba o combustível, ela explode e joga a matéria. A estrela é uma fábrica de átomos. Joga a matéria para o universo inteiro e de alguma forma os planetas vão se formando e veio parar a matéria aqui, nesse planetinha que a gente vive. E todos os átomos que estão aqui foram criados numa estrela. E os átomos, eles estão aqui, é eterno. Pode ter transformação, mas ele é uma substância. Substância no sentido de atemporal. Tudo bem? Então, quando você olha para o átomo de hidrogênio, não tem um antes, não tem um depois. O que é o átomo de hidrogênio? Você olha com uma lupa. Não existe essa lupa, tá? Nenhuma lupa do mundo consegue ver a cola, porque o campo é invisível. Mas faz de conta que se você conseguisse... Na verdade, a nossa lupa é teórica, é intelectual. É uma lupa mental. E esse campo é indetectável também? Não, totalmente detectável. Ele é invisível. Mas como é que você sabe que o campo existe? Campo elétrico. Não é que você detecta o campo, você detecta o efeito do campo. Qual que é o efeito do campo? Atração e repulsão de cargas, aqueles processos de eletrização. O campo, ele é tão real. Mas é como a senhora falou, tem que ter um tempo. Quer dizer, eu não detecto o mesh do campo do controle remoto parado. Não, o controle remoto não tem o campo. Quem tem campo é a Terra. Ah, você está falando da cola aqui interna? Os campos internos eletromagnéticos entre os átomos e as cargas, o campo forte entre os núcleos, isso tudo, não é uma questão de detectar, é uma questão é um modelo mental que você sabe que ele existe porque tudo funciona em cima desse modelo. A gente realmente acredita nisso. Você poderia viver num mundo sem acreditar em campo? Poderia. Tem até um físico conhecido da Unicamp, acho que o Danilo talvez tenha já ouvido falar, que ele formulou toda uma mecânica sem a ideia de campo. Mas aí é um horror, porque não é hegemônico isso na ciência. Todo mundo hoje acredita em campo. E a senhora falou que... Tem até outra frase do Einstein bonita, que o campo hoje ele é considerado mais real do que a cadeira que você está sentado. Porque chega uma hora que você só fala de campos de energia, campos de energia, campos de energia. O eletromagnetismo inteiro é a descrição dos campos. Fenômenos eletromagnéticos, indução, toda a geração de energia elétrica, lei de Faraday, tudo isso é campo. Você vai falar que o campo não existe? Caramba, em torno de um ímã que faz girar uma bobina, sabe? Então, o campo virou uma coisa... Eu vou falar um pouco, vou botar um eixo histórico para você ver quando que a ideia de campo entrou. Nós vamos falar daqui a pouquinho. O E igual a MC2, quer dizer, todo esse conceito só foi possível a partir de 1905. Não, a ideia da não conservação da massa. Então, quando o Einstein colocou... Isso. Por quê? Porque ele inventou outra energia, né? Toda a descrição do mundo estava em cima da energia cinética e da energia potencial, que são as energias da mecânica. Quando a gente está na escola, a gente não faz lá conservação de energia mecânica. Energia cinética mais energia potencial igual a uma constante. Não era assim que a gente fazia? Descrição de um movimento de um carrinho na montanha-russa. Problema de mecânica de escola secundária. Movimento do carrinho. Energia cinética e energia potencial é constante. Se não tiver atrito, né? Forças dissipativas.
Então só tinham essas duas energias até 1905. O Einstein inventou outra energia, energia de repouso. Uma energia primordial. Por isso que eu fiz aquela figura do triângulo, que eu gosto muito dessa imagem do triângulo. Por quê? Porque essa aqui é sempre negativa, essa aqui é sempre positiva e essa não tem polaridade. Essa é uma energia anterior a qualquer coisa. Depois que o objeto existe, ele foi criado com essa energia, aí os sistemas se configuram aqui, ó. Então essa é uma energia meio anterior mesmo. Energia de criação. Então, quem puxou o C2? Então, isso é uma dedução teórica. Se você ler o artigo dele, tem tudo lá. Ele começa a estudar a radiação de um corpo com velocidade e isso sai da equação. Gente, matemática, assim, super segura. Já falei isso para vocês. Se você tiver dúvida de alguma coisa, se afixa na matemática. Matemática não tem erro. A antimatéria não foi descoberta por uma fórmula matemática, também falei no primeiro dia. A matemática é um trilho. Você se coloca nesse trilho e ele vai. Tem outra imagem que a gente faz, né? Sabe quando... Imagina que você mora numa casa e vai numa escola, sei lá, a 15 quilômetros da sua casa de cavalo. Na época que não tem carro, estrada de terra, vai de cavalo. E você vai todo dia. Chega uma hora que o cavalo está ensinado, você pode dormir em cima do cavalo, o cavalo vai. O cavalo chega, o cavalo é o trilho. A matemática é um trilho, a matemática é o cavalo, ela leva. Trilho seguro. É claro que de vez em quando tem que inventar uma matemática nova. Mas a matemática quis dizer, por exemplo, quando o Einstein desenvolveu a relatividade geral, em 1915, ele foi buscar uma matemática que já existia e que não tinha significado na física, para descrever a curvatura do espaço-tempo, que é a matemática de Riemann. Já existia essa matemática e ninguém sabia, sabe? Porque a matemática é abstrata, a matemática é uma lógica abstrata que ordena o pensamento. E muitas vezes não tem imagem no mundo. Imagem no mundo é aquela coisa assim, o que essa matemática significa aqui, na nossa realidade fenomenológica? Às vezes não tem. Por isso que ela é preditiva, ela está na frente, ela é abstrata, ela é o trilho. Então se segura na matemática, a matemática é confiável. Então, isso aqui saiu de uma equação matemática. Toda a relatividade do Einstein saiu de formulação matemática, não tinha comprovação experimental. Pessoal, 1905, o homem não voava, ainda não tinha avião. Aí ele fala de todas as transformações de espaço e tempo na relatividade restrita, que velocidades relativistas têm distorções do espaço e do tempo. Como é que você comprova isso experimentalmente? Não comprova. Por isso que ele não ganhou o prêmio Nobel. Demorou 2 décadas para eles começarem a construir os aceleradores de partículas para atingir velocidade relativística. Não vai ser andando de automóvel que vai ter os efeitos da dilatação do tempo. Porque precisa estar com velocidades muito altas, né? Para você... Então, tudo matematicamente perfeito. Só que demorou. Demorou para a tecnologia se expandir, né, se desenvolver, para eles começarem a comprovar os efeitos da teoria da relatividade. Então isso aqui, super, assim, rigor matemático. Ele não tirou da cartola essa equação. Isso não existe na ciência, pessoal. Não existe. Não é assim, tirar uma fórmula do nada. Não tem isso. Ó. Tudo deduzido. E aí, o que é essa lupa? É uma lupa intelectual. É a teoria da relatividade, essa lupa. Essa lupa que permitiu entrar dentro do sistema, dissecar o sistema e dizer que o sistema é feito de pedaços mais uma cola. Os pedaços têm uma energia E igual a mc2 e a cola tem as duas energias já conhecidas.
Então é isso que tem dentro do sistema. O sistema é feito de 3 ingredientes e não só 2, como todo mundo sempre pensa. É intuitivo você falar, o hidrogênio é feito só de próton e elétron, não é intuitivo? Não, ele é feito de 3 ingredientes. Próton, elétron e a cola é a soma dessas 2. Tudo bem? Mesma coisa aqui para o deutero. Então essa é a diferença. Quando você olha para um sistema qualquer, ele tem os pedaços, no mínimo 2, pode ter 3, 4, 5, no mínimo 2 pedaços, mais uma cola que gruda. E essa cola é o termo que não é massivo, tá vendo? Não é um termo que vem da massa. É um termo abstrato, que vem do campo e da energia cinética. É esse termo aqui, que quando a gente colocou bonitinho o peso do hidrogênio, ó, mg, peso, tudo assim, com bastante rigor matemático. Isso aqui é a cola, que é a soma das 2 energias. E aí o que a gente viu? Mas mesmo assim é estranho. Como é que pode o sistema ser mais leve do que os 2 pedaços? Matematicamente, o único jeito desse termo aqui ser menor do que esse é esse termo ser negativo. E de fato, ele é negativo. Esse aqui tem que ser maior do que esse para que a soma dê negativa, né? E foi isso que nós vimos também na aula passada, ó. Todas as energias potenciais dos sistemas ligados à natureza. Pessoal, tudo bem que aqui estão as 4 forças da natureza? É o infinito. Aqui. A coisa maior que pode existir é um sistema solar. Aí você vai diminuindo, é o átomo. Depois vem o núcleo. A menor coisa é o próton, que é o próximo passo. Ó, sinal negativo, sinal negativo, sinal negativo. E aí, a energia interna, que é a soma das 2, também é negativa. E depois a gente pôs o próton como sendo um sistema completamente diferente. Completamente diferente. E no caso do próton, a energia interna, que é a soma da cinética com o potencial, ele dá positivo. E eu comentei com vocês por que essa diferença de qualidade, porque a matemática é uma linguagem, ela está dizendo alguma coisa. Se aqui é positivo, o que significa esse positivo? Tem uma diferença de qualidade no sistema. Tudo que existe, ó, tem a cola negativa, menos esse é o menor sistema, o menor. Não tem sistema menor do que o próton, que forma a matéria palpável da 3ª dimensão. Não tem. E por que é positivo? Porque eu falei, né, o potencial é externo. Quem dá existência e segura o próton é como se fosse a bolha de água mineral de uma água com gás. É fora da bolha. O tamanho da bolha depende da pressão externa. Aqui também, quem segura o próton é um potencial externo, que é o vácuo. Hoje tem um modelo de vácuo. Essa é a diferença, por isso que ele é positivo. E qual que é a implicação disso? A implicação, a gente vê, para o átomo, o peso da energia quase nada. Por isso que Lavoisier é uma boa aproximação na física atômica. Você chega no núcleo, o peso já começa a fazer diferença. Não dá mais para usar a lei de Lavoisier nos núcleos. E no próton, então, nem se fale. 99% do peso do próton é devido às energias. Os quarks representam 1% da massa do próton e do nêutron também, porque o próton e o nêutron é muito parecido. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? A força fraca não. Boa pergunta. Na verdade, são 4 forças fundamentais da natureza: a força gravitacional, a eletromagnética, a fraca e a forte. A força fraca, chamada também de interação fraca, também é considerada uma interação, mas ela não tem esse sentido dos sistemas de interação entre 2, que mantém um sistema tipo potencial.
Mas ela também foi incluída como força, interação, porque ela é responsável pelos decaimentos radioativos. E esses decaimentos são estimulados por partículas tipo campo. Então, como é campo, botaram força fraca. São campos, são bósons aqui também na força fraca. Mas a gente não deu o exemplo aqui porque não é um sistema que liga, né? A força fraca, ela tem um outro... Mas é campo também, campo fraco, tá? E aí, qual que é a implicação maior de tudo isso? Que absolutamente tudo que existe, toda a matéria palpável, concreta, macroscópica, que a gente enxerga, que a gente pega, que a gente vê, que a gente come, toda a matéria no estado líquido, sólido, gasoso, tanto faz, é formada de átomos. Os átomos, 99% do peso do átomo são os núcleos, os prótons e os nêutrons. 99% do peso do próton é a energia. Então, quando você coloca uma coisa dentro da outra, só sobra energia interna. Então, o que pesa mesmo na balança é a energia. Não é mais a massa que pesa. Porque não tem. Só tem 1% de massa. E o que é esse 1%? 1% é da massa das partículas elementares. Os quarks e os elétrons. Então, em última instância, nós só somos feitos de quarks, 3 quarks, elétrons e as energias. 99% é isso daqui. 1% é isso aqui. Ó, você aqui, ó. Horrível esse hominho. Não vou apagar, porque dá muito trabalho apagar aqui. Tudo bem? E esse 1%? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse 1%. Então, olha a história do desenvolvimento da matéria e da energia ao longo de 4 séculos. O Newton foi o cara que falou a palavra, ele inventou a matéria. Inventou assim, né? Ele denominou matéria. O que é matéria lá? Você pega o Principia, o livro do Newton, 1700. Ele fala matéria sujeita à inércia e à gravitação. Você vê, o Newton ele foi simplesmente assim, sem palavras, porque ele cercou tudo o que podia no universo da mecânica, com as 3 leis da dinâmica e ainda a lei da gravitação. São 4 leis de Newton, as 3 da dinâmica e a lei da gravitação. Ele cercou tudo que diz respeito à matéria e à energia, embora a palavra energia não lembra, né? Não existia na época do Newton. Então, na época de Newton, a matéria sujeita à inércia, eram as propriedades da matéria, inércia e gravitação. Aí, o desenvolvimento da eletricidade, 1785, desenvolvimento da eletricidade. Pessoal, de que idade que é o campo? Qual que é a data do nascimento da ideia de campo? 1820. Pessoal, o campo não existia na época de Newton. Quem que falou de campo, a ideia de campo pela primeira vez? Faraday. Campo elétrico, com cargas elétricas. Então, a ideia do campo elétrico foi importada para a mecânica. Fala assim, bom, se tem uma coisa que age à distância aqui, que permeia uma coisa abstrata em volta das cargas elétricas, aqui também deve ser assim. Aí importaram a ideia de campo para o campo gravitacional da mecânica, ou seja, a mecânica foi passada a limpo, porque na época de Newton não tinha campo gravitacional, tinha gravidade, queda dos graves, né? Mas não tinha o campo, a descrição do campo só depois do campo eletromagnético. Quando Coulomb fez a lei dele, a lei de Coulomb para atração entre cargas, que foi aqui, olha, não tinha campo elétrico. Ele copiou o Newton para fazer a lei de Coulomb. Olha aqui, ó.
A força gravitacional é assim, ó, uma constante, produto entre as massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é que é a força elétrica do Coulomb? Uma constante, produto entre as cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você acha que ele copiou? Claro, deve ter um princípio de unidade na natureza. E ele sabia disso. Então, assim, é muito parecido. Fez os experimentos da balança de torção, da eletricidade. E deu tudo certo. Então, igualzinho. Mas aqui também, quando o Coulomb formulou a lei de Coulomb, não tinha campo. Não tinha campo. O campo veio só depois. Aí, com a ideia de campo, abriu todas as portas para desmaterialização das coisas. Existe alguma coisa que é extenso. Porque isso aqui não é extenso, isso aqui, ó, é impenetrável. Existe alguma coisa que penetra a matéria. O campo atravessa a matéria. Você bota uma carga elétrica aqui, tem um campo elétrico, aí você põe um quarto, o campo atravessa. Abriu as portas. Essa é a ideia mais assim, que abriu todas as portas para tudo que foi desenvolvido depois. Campo atravessa coisas. Campo é infinito. Campo é abstrato. Campo é invisível. Campo atravessa a matéria. Campo permeia todo o espaço. A ideia de campo. E aí, com os fenômenos do eletromagnetismo, o que eles... Ó, Maxwell aqui. Ondas eletromagnéticas com Maxwell. A luz é uma onda eletromagnética, eles não sabiam. Onda eletromagnética. Aí o que eles perceberam? Que campo tem inércia. Campo tem inércia, a onda tem inércia. Se você jogar uma onda aqui, ela arranca o elétron, que nem choquinho de bolinhas de bilhar. A gente não faz também na escola? Problemas de quantidade de movimento, com conservação de quantidade de movimento, com choque de bolinhas. Então, você pega um fóton que não tem massa, mas tem energia, ele também se choca com bolinha e transfere momento, igualzinho. Então, o campo também tem momento e tem inércia. Peraí, mas a inércia não é propriedade da matéria? Aqui começa. Aqui começou. Não, a inércia não é propriedade da matéria, a inércia é propriedade da energia. Aqui começou. Com o desenvolvimento do eletromagnetismo, começou a quebrar as coisas aqui. E foi a semente que brotou na teoria da relatividade. Ó, olha, um pouquinho antes. Depois, campo tem energia, na verdade a energia é da inércia. 1905, Einstein vem com tudo. E o Egon MC2 mostra isso. Mostra isso. Que as partículas têm inércia, o fóton tem inércia, a luz tem inércia, pessoal. A luz tem inércia. Não sei se vocês já viram isso, se você jogar Bom, o próprio... Tem uma dedução que se você joga um laser, um feixe de luz numa superfície, ela transfere momento para a superfície, cria força... Transfere momento para a superfície. O efeito fotoelétrico, joga uma luz lá, a energia do fóton transfere para o elétron escapa. Então a luz é a energia que tem inércia. Aí em 1905 veio a relatividade, depois de 10 anos, além da energia ter inércia, ela também é atraída pelo campo gravitacional, relatividade geral. Pessoal, roubou, a energia roubou as duas propriedades da matéria, foram para a energia. Com a relatividade de Einstein em 1905, com a relatividade de 1915. Então, a massa, no sentido newtoniano, perdeu as características. Não só perdeu a inércia como a gravitação, a gravidade, como também desapareceu no sentido de massa que pesa na balança, porque 99% do peso de tudo é energia. Pessoal, a massa desapareceu no nosso entendimento da física. 99% do peso de tudo é energia.
E o 1%? O 1% com o desenvolvimento da física de partículas, modelo dos quarks depois da década de 50, 60, 2012, a detecção da partícula de Deus, o bóson de Higgs, que mostra que... Pessoal, qual que é a ideia que está por trás desse 1%? Qual que é a ideia? Existe um campo energético, uma rede de energia, uma rede energética, que uma partícula elementar, isso só vale para as partículas elementares. Por quê? Porque se não for elementar e for um sistema, se ainda quebra em duas partes, e aí tem energia potencial que gruda as partes. Aí você vai quebrando, pega os quarks. Um quark, se ele é elementar, é porque ele não pode ser quebrado em duas partes. Então ele é considerado um ponto adimensional. Não tem dentro dele. Porque se ele tivesse um tamanho, ele poderia ser quebrado. Tudo que tem tamanho pode ser quebrado em dois tamanhos menores. Então, é um conceito de sem tamanho. Elementar, partícula elementar, é um conceito que não tem tamanho. Então, olha a ideia que está por trás do campo de Higgs, que é essa rede energética, que é uma sopa altamente energética, super abstrata, mais profunda, mais energética do que o vácuo. Você fala, por que você não percebe ela? Porque ela é tão energética, que a gente não consegue... Porque ela está aqui. Só que é tanta energia que... É a história do martelo. Por que eu não consigo quebrar o átomo com um martelo? Porque o meu martelo não fornece energia suficiente para quebrar o átomo. Se fornecesse energia para quebrar o átomo, quebraria, né? Então, se eu conseguisse dar um tapa aqui, porque eles fizeram um acelerador. Por isso que precisa muita energia. Eu conseguiria descolar, eu conseguiria quebrar entre aspas, descolar um grão, essa sopa energética. Mesma coisa o vácuo. Por que eu não percebo o vácuo aqui? Porque eu não tenho energia suficiente. As coisas macroscópicas têm pouca energia. Você só consegue perceber se você aumentar a sua energia. Então, se eu fizesse assim, com a energia do vácuo, eu ia descolar uma partícula do vácuo, porque o vácuo é cheio de partículas. O modelo de vácuo que a gente tem hoje, tá? Cheio de quarks. Então, é uma rede super energética. E aí você pega, por exemplo, uma partícula elementar, que pode ser qualquer uma, pode ser um quark, pode ser um elétron, pode ser um muon, qualquer partícula elementar, ela interage com essa rede e causa uma irritação nessa rede. Você é picado por um pernilongo, o bico do pernilongo é extremamente minúsculo, praticamente invisível, de tão fino que ele é. E aí não forma uma irritação, um inchaço, que é muito maior do que o tamanho do bico, é muito maior. O bico nem está lá mais, mas tem um inchaço. Então, a maneira como essa partícula elementar interage com essa rede forma um inchaço aqui. Esse inchaço é uma massa aparente. Não é a massa da partícula, porque a partícula não pode ter massa, ela é um ponto sem tamanho. Então a massa da partícula elementar é dada por fora, pelo meio externo. Então é uma massa aparente.
E quanto maior esse inchaço, maior a massa. Quanto menor o inchaço, menor a massa. Essa massa depende da rede energética. Não, depende desse coisinho aqui, que ninguém sabe por que explicar. Por que a massa de um quark-up é diferente da massa do quark-down, que é diferente da massa do relé. Ninguém sabe por que a interação das partículas elementares é diferente no campo de Higgs. Dois quarks do mesma característica. Aí é igual, é a mesma massa, é a mesma massa. O quark-up é quark-up, universalmente quark-up, tabelado, massa do quark-up. Então, a explicação da massa desse 1% que faltava, esse 1% que faltava entender de onde vem a massa, porque aqui a gente já entendeu, a massa vem da energia que pesa na balança. O 1% que faltava é da interação com o campo externo, porque as partículas, se elas são pontos, você não consegue ter massa dentro do ponto, tem que ser externo. Essa é a ideia do campo de Higgs, tudo bem? Que veio, ó como é tardio, né? Quer dizer, tardio. 2012 ele foi detectado, ele foi previsto, teoricamente calculado, 48 anos antes. Também contei a história do Higgs, né? Ele tinha 35 anos quando ele fez esse cálculo. Modelo teórico, matemática, tá vendo? O trilho. Então assim, ó, de acordo com o modelo teórico matemático que está perfeito e sólido, você vê, ninguém abandonou, hein? Tem que existir o bóson de Higgs. 48 anos para desenvolver a tecnologia, para chegar nesse grau de energia, para conseguir detectar. Você vê, ninguém existiu, porque a matemática é... E ele ganhou o prêmio Nobel com 85 anos, né? Uma vida de... né? Imagina, se esperar 50 anos. É claro que ele não ficou sentado na cadeira esperando, óbvio. Mas depois de 50 anos que ele falou isso, ele ganhou o prêmio Nobel. Então, como que a gente pensa essas rupturas, né? Antes da relatividade restrita, a inércia e a atratividade, a gravitação, eram propriedades da matéria. Depois da primeira relatividade, a inércia passou para a energia, porque campo, fótons, tem inércia. E eles não têm massa. E aí, com a segunda relatividade, a relatividade geral, a gravitação passou e a massa desapareceu, né? Você percebe que não tem massa? Não, a massa desapareceu. No sentido newtoniano, não tem mais massa. Porque 99% é energia cinética e energia potencial e 1% é uma massa aparente desse campo de Higgs externo. Ou seja, não é massa.